Hoje o tema, gente, é um tema que talvez seja novidade para muitos, que são chamadas doenças espirituais. Eu não sei se você sabe disso, mas existem doenças psíquicas, que elas nem sempre vão se manifestar no corpo. Existem as doenças físicas, que aparentemente você vê. Hoje mesmo eu vi uma pessoa pálida e perguntei o que estava acontecendo. Aquela pessoa então me revelou que está fazendo tratamento, que está com câncer. Ela não precisou me dizer, eu percebi que ela estava diferente. Agora, pode ter certeza que nunca ninguém vai chegar para você e vai dizer: nossa, você está estranho, você está meio pálido, você emagreceu. Será que o problema não é espiritual? Não, o espiritual não aparece. É porque a origem da doença espiritual é justamente isso. Ela é originariamente espiritual. Ela transcende a realidade visível. Ela não aparece, mas ela existe. Ela existe. E eu quero chegar lá mostrando quais são as doenças espirituais. Mas eu quero dizer assim que o demônio, ele pode nos deixar doentes do ponto de vista espiritual, porque existe dois espíritos. Jesus diz assim: quem não está comigo está contra mim. Então tem gente que vem, que é o espírito da pombagira, é do pai não sei das quantas. Isso é tudo besteira. Não existe pai disso, pai daquilo. Não existe o Exu e nem pombagira, nem nada disso. Quem não está com Jesus, com o Espírito Santo, é espírito do demônio, é espírito do diabo. Pode apelidar do que quiser. Então, se a pessoa ela está cheia do Espírito Santo, se ela está cheia da graça de Deus, a tendência dessa pessoa é sempre manifestar espiritualmente bênçãos e graças. São aquelas pessoas que se tornam simpáticas, porque ela só tem coisa boa para transmitir. Agora, você já conversou com uma pessoa bem carregadinha do ponto de vista espiritual? Hein? Quem tem sensibilidade espiritual sabe do que eu vou dizer. São doenças espirituais, e pasmem, que são até transmitidas para os outros. Elas passam. Se você vai conversar com uma pessoa que ela está fortemente contaminada espiritualmente, ela está doente espiritualmente, se prepare, filho, porque se você não for de oração, você já vai começar a sentir aquela opressão, aquela angústia, hein? Você vai começar já a desanimar, perder o desejo das coisas espirituais. Já estou dizendo de sintomas aqui, sintomas de quem pode estar com uma doença espiritual. Perde o desejo das coisas de Deus. Tem pessoas que começam a perder simplesmente aquele propósito que tinha de santidade. Vai perdendo sentido as coisas. O pecado nem pesa mais. Você é capaz de pecar, está no pecado, vir comungar a Eucaristia, não se confessa e está tudo bem para você. Cuidado, viu? Porque se você estiver doente espiritualmente falando, filho, não adianta chegar na farmácia e dizer para o farmacêutico que você quer um remédio para doença espiritual, que ele vai rir de você. Não adianta falar para o teu médico lá, que pode ser espiritual, que dificilmente a gente vê um médico que entenda um pouco de espiritualidade, salvo aqui algumas exceções, porque às vezes eu recebo aqui no meu tratamento espiritual pessoas que, pasmem vocês, são encaminhadas por médicos, como um médico psiquiatra que disse para uma mulher: o teu problema para mim, eu não sei se você é católica, se você é evangélica. Ele diz: eu sou católica, procura um padre que trabalhe na linha espiritual, porque o teu problema para mim não é psiquiatra, o teu problema é espiritual. E chegou aqui com um encaminhamento do médico. Olha, padre, eu vim encaminhada por quem, filha? Por algum padre? Não, por um médico. Eu disse: nossa, como eu estou chique, né? Os médicos já encaminhando. O médico reconheceu que o problema podia ser espiritual. Não há só doença física não, filho. Não há só doença psicológica. Tem gente que quando a pessoa tem uma doença que não é visível, né? Porque quando você está mal, porque está emagrecendo, quando é um câncer, se o câncer aparece, né? Porque aí começa a abrir aquele buraco, aí todo mundo fica compadecido. Agora, se é uma doença que não aparece, aí as pessoas já dizem: deve ser frescura, né? Depressão não há frescura para muita gente? Isso aí é falta de... Isso é preguiça. Não quer trabalhar, fica o dia inteiro na cama lá. Já vi gente dizendo isso.
Agora, sobretudo se é espiritual, né? Sobretudo se é espiritual. Tem inteligência espiritual para perceber que às vezes, filho, essa falta de motivação que você está, você levanta de manhã, parece que aquele coração apertado, hein? Às vezes até tem uma certa alegria, mas de repente de novo já vem aquela tristeza, aquela vontade de morrer, aquela angústia. E depois perdeu totalmente o apetite das coisas espirituais. Você não consegue rezar. E o pior de tudo, que você vai percebendo que ano após ano você está ficando cada vez pior. Porque às vezes aquele altarzinho que você tinha lá, que você rezava lá de vez em quando, agora te pesa, você não reza mais. Você foi perdendo isso. Depois vão aparecendo aí aquela irritação, perde a paciência por qualquer coisa, meu Deus do céu. Você não tem só raiva, você tem vontade de matar os outros. Eu vou colocar aqui algo muito sério, porque todas essas doenças têm uma causa. Se você entrasse por um tratamento espiritual comigo, como muitas pessoas fazem, você ia descobrir com o tratamento que há uma causa. E todas as doenças, todos esses sintomas, eles estão pautados nos 7 pecados que nós chamamos de pecados capitais. Esses 7 pecados é uma vertente de onde saem todas as outras doenças espirituais, que eu disse, pode ser inclusive transmitida, passada, por exemplo, de geração para geração. Tem gente que vai perceber que dentre os pecados capitais que eu vou citar aqui, isso já vem do avô, vem do bisavô. Isso não vem de agora. Você dá uma puxada na sua árvore genealógica para você ver que essa desgraça que você sente, isso aqui já vem contaminando a família. Quando eu atendo pessoas que estão, por exemplo, com um desejo muito grande de suicídio, eu começo a puxar e geralmente a gente já percebe, isso é um histórico que vem atravessando gerações. Não é só a pessoa que tem esse desejo de suicídio. Já tem muitos que cometeram suicídio na família. Eu tenho a graça de dizer, nunca tive na minha família ninguém que cometeu suicídio. Eu não tenho essa mancha. Já procurei na minha árvore genealógica, eu não tenho isso. Não tenho. E não tem ninguém na minha família, dos presentes, que tem esse sentimento de morte, esse desejo de morte. Agora, por que o padre diz isso? Porque todas as doenças podem passar de geração para geração. Vocês sabiam aqui que o câncer, por exemplo, mais de 50% dos cânceres que aparecem, por exemplo, o câncer de próstata, ele pode vir atravessando gerações, porque já teve pessoas que teve essa doença. Se o pai morreu com aquela doença, e não só de câncer, pode ser de infarto, etc., o filho tem uma probabilidade maior de ter a doença, porque o pai teve, porque o avô já morreu daquilo. Quem sabia disso, diga amém. Amém. Do ponto de vista psicológico, você sabia que a depressão também pode atravessar gerações? Pessoas depressivas, mas é porque isso já vem lá de trás? Sabiam disso, sim ou não? Sim. E do ponto de vista espiritual, então não pode ser novidade para ninguém, porque diz a Bíblia que maldição pode atravessar até 3 gerações. Então, filho, talvez você é o único que vai tratar o mal que você tem, vai tratar essa doença de uma vez por todas. Pelo amor de Deus, você precisa tratar, porque você precisa não só cuidar de você, mas precisa cuidar dos outros que vêm lá para frente. Pecados capitais: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Os 7 pecados capitais, da onde vertem todas as outras doenças. São 7 doenças. 7 doenças. E eu gostaria que você não tivesse aquela má intenção de ficar pensando assim: nossa, o fulano devia estar aqui para ouvir isso. Porque como a doença é espiritual, às vezes a gente se fecha tanto numa cegueira que a gente não consegue enxergar que o padre está falando para mim, não é para o outro que mora lá comigo. Sou eu mesmo. Preste atenção. A gula é a doença espiritual do desejo insaciável, um desejo egoísta de querer se autossaciar.
do latim ergolorum quer dizer egoísmo da carne. É procurar obter para mim em primeiro lugar. Quer um exemplo de uma pessoa que tem a gula? Jesus na Bíblia, por exemplo, ele gostava de comer bem e nem por isso era guloso, nem por isso tinha o pecado da gula. Então, padre, eu gosto de comer bem, então automaticamente eu tenho o pecado da gula? Não necessariamente, porque Jesus compara o reino dos céus a um banquete. Então, pode ficar tranquilo que até no céu, pensa que vai ter carne de porco, vai ter essas coisas deliciosas. Dá até água na boca. Mas para dizer que, agora aquilo que é egoísmo, sim. Vocês já viram falar de pessoas que chegam a esconder dos outros para comer sozinho? Já ouviram falar disso? Pessoas que às vezes tá todo mundo se servindo, ele quer tirar bastante, ele tira mais para o miserável comer mais do que os outros, senão não vai sobrar. Ele sempre quer pegar o pedaço maior de carne. Interessante, né, gente? Então é aquele desejo insaciável. Ei, calma, o mundo não vai acabar. E o pior é que todas as doenças, elas vão se tornando cada vez mais compulsivas. E aí chega um momento que você não percebe que você está vivendo naquele egoísmo. Filho, você precisa de um remédio. Então, se você tem a humildade para dizer, poxa, mas eu volta e meia faço isso, então, remédio para você, filho. Leve esse remédio. O remédio para a gula é o autocontrole. Você precisa começar a se controlar. Você precisa reconhecer que isso é uma limitação tua, é uma limitação, e começar a brigar com você mesmo. Sabe aquela coisa assim, pronto, já escondi, mas agora eu vou começar a sair daquilo. Se você vê, mãe, que o teu filho tem uma tendência a essa doença, porque no fundo você compra um salgadinho para ele, alguma coisa, ele quer comer sozinho, ensine ele a repartir desde criança, pelo amor de Deus, antes que ele vá cometer o pecado da gula depois, e vai querer só para ele, vai ser egoísta. Então, gente, o pecado da gula está muito vinculado ao egoísmo da carne. A pessoa, ela sempre vai querer para ela. E quem é o pai do egoísmo? Veja que Satanás está aí atrás, está por detrás, né? Quando Deus criou o céu e a terra, Lúcifer, diz Ezequiel, ele ajudava a criar junto com Deus, pois o miserável queria criar mais do que Deus. E Deus fez então com que ele sofresse a queda, porque ali nasceu o egoísmo. Então, a origem do egoísmo está em Lúcifer, em Satanás. Faça o sinal da cruz e diga comigo: livrai-me, Senhor, do pecado da gula. Livrai-me, Senhor, do pecado da gula. A avareza, mais uma doença espiritual terrível, é o apego ao dinheiro e aos bens materiais. Tem uma citação bíblica forte, 1 Timóteo 6,10, que diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu pergunto e vocês me respondem, tá? O que está por detrás, por exemplo, da prostituição? O que está por detrás da prostituição? O dinheiro, né? O que está por detrás da droga, esse tráfico que não acaba nunca, meu Deus do céu? O que está por detrás disso? O dinheiro. Tudo dinheiro. Às vezes até mesmo aquelas brigas, né? Na hora de repartir os bens, repartir a herança. Minha Nossa Senhora. Tem família que já estão se olhando torto no enterro do falecido, porque você já ficou com o melhor terreno, agora a casa é minha. É porque ela levou a parte melhor. Maldita avareza que destrói lares, famílias que morrem. Olha, filho, eu vou dizer uma coisa para você: a melhor coisa que tem para a gente hoje deixar a família em paz é a gente ser pobre. Porque quando o miserável é pobre mesmo, que tem que fazer vaquinha até para comprar coroa de flor, ele morre, ninguém tem nada para repartir, todo mundo em paz. Agora, os avarentos já ficam igual urubu, né? Porque o defunto não está nem fedendo, mas ele já está em cima, voando. Nossa, é meu. Olha quanta coisa. Isso quando não manda matar para ficar com a herança, né? Já ouviram falar disso ou não? Até isso existe. Então, os pecados espirituais podem levar à morte. Cuidado, filho.
remédio para esse pecado, a cura dessa doença, está no abandonar-se em Cristo e desapegar-se de tudo aquilo que nos aprisiona esse mundo. Tudo aquilo que nos aprisiona. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, filho, porque eu já atendi um caso de um jovem que entrou em depressão porque o carro dele deu perca total. Entrou em depressão. Eu dizia, mas você tem uma esposa, você tem os filhos estão tão bonitos, eu estou vendo aí, estão esperando você ir fora. Você não tem o teu emprego. Padre, mas sem meu carro nada disso tem graça. Eu chegava em casa, eu limpava, eu polia aquele carro, padre. Perca total. Meu Deus do céu. O acidente. Bateu o carro e pegou fogo. Eu acho que se a mulher tivesse atropelado a mulher dele, a mulher tivesse pegado fogo, ele não estava tão triste. É avareza, apego. Cuidado, filho. Você já viu algum caminhão de mudança atrás de um carro funerário? Você já viu ou não? Sabe por que não tem caminhão de mudança? Porque é só o miserável que a gente enterra, o avarento que às vezes deixou um monte de coisa e não vai poder levar nada. Tem gente que não tem tempo para a família. É só trabalhando porque quer comprar a casinha na praia, o carro do ano. Ele trabalha. Não tem tempo de nada. Aquele pai que estava assistindo televisão, chega a criança, eu tenho essa história no meu livro, Sua Família Tem Jeito. A criança chega com o desenho. Pai, quer ver meu desenho? Não, agora eu não posso, estou assistindo lá. Criança é criança, né? Aí a criança vem, o pai lá assistindo, ela vem com jeitinho e chega com o narizinho a essa distância do rostinho do pai e diz, quer ver ou não quer? Não quero, já falei que não quero, estou assistindo. A criança sai e fica ali no cantinho da sala. Diz que ela até acabou dormindo com o papelzinho ali, esperando o pai terminar de assistir o filme. E o filme demorou demais, a criança dormiu em cima das próprias perninhas, apoiado ali. No final, o pai vai lá se sente mal até ver a criança ali, vai lá e tira a folhinha com jeitinho, e o desenho do pai lá estava escrito embaixo, meu pai, meu herói. E o pai ali começou a pensar, que tipo de pai que eu sou, né? Que tipo de pai que eu sou? Só preocupado com trabalho, e o meu tempo de lazer é para mim. Aqui vincula a avareza, esse egoísmo da carne. Faça mais uma vez o sinal da cruz e diga comigo, livrai-me do pecado da avareza, Senhor. Livrai-me do pecado da avareza, Senhor. A luxúria está aqui no terceiro pecado capital, é deixar-se dominar pelas paixões, né? Todos esses desejos, gente, sabe, eu vou dizer uma coisa para você, filha, que sofre com um marido, por exemplo, que não pode ver um rabo de saia. Você já foi traída 1, 2, 3 vezes. E o que tem de homem também, que às vezes procura a gente, que é casado com uma mulher que tem esse mal, essa doença, uma pessoa doente porque já traiu várias vezes e continua traindo. Às vezes essa pessoa não é só má, não. Às vezes a pessoa é doente. Enquanto você, filha, não trazer essa pessoa, enquanto você, filho, não trazer essa mulher para vir fazer um tratamento espiritual, às vezes nunca essa pessoa vai deixar. Às vezes resolve um tratamento psiquiátrico, às vezes resolve, porque às vezes é psíquico mesmo. Mas quando isso já é de geração, porque o avô já era assim, o bisavô já era assim, vai ver quantas separações já aconteceu nessa família, meu Deus do céu, por causa de traição. Se vê se isso não é uma doença que vem atravessando gerações. E a gente não pode ficar brigando com doente, como muitas pessoas ficam brigando com depressivos. A gente precisa tratar a doença. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Faça o sinal da cruz e diga, livrai-me da luxúria, Senhor. Livrai-me da luxúria, Senhor. Diz a palavra em Gálatas 5:13, não uses da liberdade para dar ocasião à carne. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-los uns aos outros com amor fraterno. Gálatas 5:13. O remédio necessário para isso é reconhecer que somos templos vivos do Espírito Santo, né? Buscar uma dignidade diante de Deus por meio do tratamento espiritual.
Eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso me deixar levar pelo pecado da carne. Tem pessoas que hoje, por causa da luxúria, né, ele está só acessando sites pornográficos. Só isso, ele nunca traiu. Mas de repente, já não é mais só os sites pornográficos. Ele já começa a querer reproduzir o que está lá no site com a pessoa ou qual ele vive. Ou às vezes até com a namorada, com o namorado, começa a virar uma prostituição. E aí, se a primeira traição não foi descoberta, de repente ele está traindo de novo, e daqui a pouco já não é só um amante ou só um amante, é 2, 3, a prostituição cada vez vai aumentando mais. As doenças sempre vão se agravando. Pecado da ira, o sentimento de raiva, ódio, rancor e vingança. Enquanto a pessoa não se vinga, ela não desiste. Tem gente que tem essa doença da ira, que é impressionante, gente. Eu cheguei a atender uma filha de Deus, que ela dizia: padre, tem uma raiva tão grande da minha irmã, padre. Se eu pudesse matar ela, eu matava. Eu dizia: filha, mas nesse tratamento espiritual você vai conseguir. Ela falou: padre, não adianta falar para rezar, padre, que eu começo até a rezar por ela, mas de repente minha oração já está sendo assim: Senhor Jesus, mas que ela pague tudo que ela me fez. Eu quero ver ela se lascar, Senhor. Padre, por Deus do céu, eu começo a pedir na oração para ela. Meu Deus do céu. Mas depois, com jeitinho, a gente foi conversando. Eu queria chegar lá na causa, né? O que foi que despertou essa ira? E um dia eu fiz uma pergunta para ela: filha, agora você vai dizer para o padre, o que a tua irmã te fez de grave mesmo, para você chegar a ter essa ira dela? O que ela te fez? Eu quero que você me fale o pecado dela. Ela ficou me olhando, olhou para cima. Você não quer falar? Ela falou: não, padre, eu acho que eu até esqueci. Eu falei: você esqueceu o que a tua irmã te fez? E por que você está com essa ira, essa raiva? Ai, padre, eu até esqueci, porque faz tantos anos. Mas, ai, Jesus, que vontade de Deus enganar ela daí. Vocês estão entendendo que é uma doença? A pessoa nem sabia mais o que significava, mas estava doente. E se está doente, hein? É a mesma coisa, a mesma coisa a depressão. Às vezes teve uma causa, a pessoa entrou na depressão, mas depois aquela causa até já foi esquecida. A pessoa precisa sair da depressão. É doença. Se você conhece uma pessoa que ela tem raiva, e essa raiva não é uma raiva comum, é um ódio, porque sentir raiva todo mundo sente, mas é um ódio além do padrão da normalidade. É uma pessoa doente. Pare de discutir com essa pessoa, filho. Procure levar ela para um tratamento espiritual. A inveja, a cobiça por aquilo que não é seu. Diz a palavra que uma pessoa que a inveja, ela é tão poderosa que ela corrói até os ossos. Sabe aquela pessoa que você percebe nitidamente que ela não gostou do seu êxito? Você, por exemplo, foi promovido lá no trabalho e contou para alguém, hein? Ou você que está namorando, hein, filha? Está namorando, está dando tudo certo, e foi contar para aquela encaiada lá que você está namorando. Nossa, ontem ele me deu um buquê de rosas, tão bonito no dia dos namorados. E ela olha para você e diz: ah, legal. Cuidado com isso, porque uma pessoa invejosa, ela pode investir uma energia muito negativa contra você. É por isso que tem gente que não sabe por que está tão mal. Padre, minha vida não vai para frente. Mas e as suas amizades, filho? Hein, filha? Fala a verdade para mim. Quando você comprou aquele carro novo que foi mostrar para os amigos, todo mundo gostou? Ou tem gente que deu aquela risadinha amarela? Como quem diz: desgraçado, por que não é meu? Diga assim: livrai-me, Senhor, da inveja. Livrai-me, Senhor, da inveja. Talvez até você, filho, talvez até você sofra dessa doença, porque o padre fala, por exemplo, aqui desse tipo de sintoma, e às vezes você, na mais boa intenção, você já teve esse sentimento. Não gostou do que aconteceu com aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa foi promovida, que ela está se dando bem, mas no fundo isso sempre te incomoda. Sempre te incomoda. Por que eu não estou lá? Por que não é meu? Às vezes até o corpo que o outro tem, você gostaria de ter, né? A casa, o carro, o status social. Se isso é muito forte para você, é tratamento espiritual, é buscar a cura espiritual. E como que eu posso me livrar, padre, da inveja? Somente quem consegue voltar a olhar a sua
a sua própria vida com o entusiasmo, consegue se libertar da inveja. Perceba se você não é muito mais do que aquilo que você imaginou um dia ser. Perceba se Deus não tem te dado muito mais, filho, do que aquilo que um dia você pensou que iria alcançar. Tem tanta gente que nem saúde tem, olha você. Tem tanta gente que não tem fé, olha a fé que você tem. Olha, reconheça aquilo que você tem. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem. E isso vai ser um bom remédio contra a inveja. Estou acabando. Preguiça. A doença do desleixo, da moleza, da falta de vontade, sobretudo para as coisas espirituais. Eu vou dizer uma coisa para você. Para mim é uma das piores doenças. Porque tem gente que vai para o inferno por causa da preguiça. Sabe por quê? Porque ele tem preguiça de rezar. Ele tem preguiça de ir para a igreja. Você conhece alguém assim? Vamos na missa junto comigo? Nossa, uma bênção. Ai, fala de missa, me dá até uma... Aquela missa que não acaba, a pessoa fica olhando o relógio. É preguiça, filho. É preguiça. Dá a impressão assim, não, graças a Deus, ele não tem problema nenhum. Só é preguiçoso. Só é preguiçoso? Ou Satanás está usando da preguiça para que ele não chegue à salvação? É triste isso. Mas eu vou dizer assim, a pior coisa que tem é a gente ficar brigando com o preguiçoso por causa da preguiça dele. Que ele tem preguiça até de se defender. A melhor coisa que a gente tem, gente, diante de uma pessoa que às vezes tem preguiça, é você rezar pela pessoa, pôr a pessoa num tratamento espiritual, para que Deus ajude, porque é uma doença espiritual. Eu conversava com um rapaz que ele vinha desabafar comigo, eu achava que era exagero dele. Porque ele dizia, padre, eu chego em casa, padre, pense, eu trabalho o dia todo, minha mulher, ela... deixa tudo desarrumado. Eu disse, mas filho, já foi a época do homem chegar em casa e a casa tem que estar toda arrumada. Por que você também não ajuda? Pois é, padre, eu até ajudaria, mas eu disse para ela, você podia trabalhar fora então. Aí a gente se ajudasse, mas ela não quer trabalhar? Não, padre, é até briga se fala para ela trabalhar fora. Então ela não quer trabalhar fora e não faz nada em casa. Não, padre, eu chego, ela está deitada, às vezes dormindo. Padre, sabe o que é? Tentar acordar ela olha para mim assim, parece aqueles gatos preguiçosos assim. Padre, no banheiro, aquele papel higiênico que vai transbordando. Eu falo para ela, amor, tira o papel para a gente. Ah, já tiro. Padre, vai transbordando. Se eu não tiro, fica lá. Eu falei, para de falar, que daí eu estou com raiva da tua mulher. Para de falar, pelo amor de Deus. Sabe, gente, é impressionante. E se você vai ver, veja, era o único que vinha para a igreja, participava das missas e tudo mais, queria ir para o grupo queria participar do retiro de casais que a gente ia ter, mas não tinha conversa. 3 dias sentado ouvindo palestra, nossa, me dá até uma canseira só de pensar. Bicho preguiçoso. A soberba, a doença que é ligada ao orgulho excessivo, a vaidade e a arrogância. A pessoa orgulhosa, tudo que ela tem é melhor, ela sabe sempre a resposta. A pessoa soberba assim, não tem diálogo com ela, porque ela sempre está certa. Ela sempre está certa. O dela sempre é o melhor, e não adianta discutir. A pessoa soberba, ela não tem humildade para ela entender que ela precisa crescer. Não, eu sempre fui assim e vocês vão ter que me aceitar, porque eu estou certo, vocês que estão errados. Às vezes 2 ou 3 pessoas vêm conversar para falar da limitação, mas a pessoa quando é soberba, ela sempre tem o narizinho empinado, e não adianta a gente vir com o narizinho empinado para o lado de Deus, que a gente não leva nada. Se tem um pecado que Jesus, eu vou dizer aqui sem medo de errar, que Jesus odeia, é a soberba, porque é o pecado dos fariseus, né? Eles sentavam nos primeiros bancos, gostavam de vestir aquelas vestes que chamavam a atenção, né? Mas eles só falavam bonito, mas testemunho zero. Testemunho zero. Cuidado com isso, filho. Cuidado. Que nós possamos, através hoje dessa pregação, entendermos que às vezes podemos estar sofrendo de sérias doenças, e doenças seríssimas. Às vezes você vê pessoas sadias, pessoas que estão bem fisicamente, pessoas que socialmente são reconhecidas, mas filho, tem doenças sérias, porque a doença física
ela pode até tirar a nossa vida, mas vamos e venhamos, esse mundo também é tão passageiro. Quando a pessoa é de Deus, a gente até diz assim no velório, ainda hoje, eu tenho a certeza que Jesus disse para essa pessoa a mesma coisa que disse para aquele homem que estava sendo crucificado com ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quantas vezes eu disse isso para as pessoas de Deus que eu conheci, não perdi uma missa. Ô, seu Silas, aquele velhinho que participava aqui sempre com a gente, já com 80 e lá vai cacetada, até nas missas da madrugada ele vinha. No dia do velório dele eu disse: gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, o dia mais feliz da vida do seu Silas é o dia de hoje, porque hoje ele está vendo o que Jesus chamou de paraíso. Paraíso. Que coisa mais emocionante do que isso? Agora, quando você vê uma pessoa que, por causa dos pecados capitais, ela morreu não só com a doença desse mundo, mas com as doenças que nos impedem de herdar o reino dos céus, é triste, gente. Você não sabe nem o que dizer. Nem o que dizer. Eu prefiro só cantar aquelas músicas bonitas de velório, porque não adianta falar muita coisa. Mentir eu não posso. Eu vou dizer que ele está no céu, sendo que eu não sei se está. Porque às vezes era um egoísta, às vezes era um guloso, era um avarento. Quantas pessoas que morrem assim que a gente sabe? Era egoísta. Diz que lá no hospital um homem estava lá se despedindo da família. Acho que já contei essa aqui. Filhinha, cadê você, filhinha? A filha segurou na mão e disse: estou aqui, papai. Filhinho, estou aqui. Já começou um comentário, está se despedindo. Cadê você, titia? Estou aqui. Sogrinha, meu Deus, chamou até a sogra. Estou aqui, meu genro. A hora que chamou a família inteira, pensando que ele ia morrer, colocaram uma vela na mão. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Ele falou: tem, fale. Ele disse: quem está cuidando da lojinha? Está todo mundo aqui. Ô, miserável. Estava preocupado com a loja. Em Rio Branco do Sul, por Deus do céu, foi uma das coisas impressionantes. Um senhor que não morria. Sabe aquelas pessoas que não morrem? Fica naquela, morre, não morre. Eu achei que a família que estava ali impedindo aquela pessoa de morrer, porque a família, quando fica muito em cima, diz a parapsicologia que a gente tem uma capacidade enorme de investir energia sobre as pessoas. Então, quando você fica ali não querendo que aquela pessoa morra, é perigoso, porque a pessoa não morre mesmo. Isso aí, até os antigos diziam, até quando a gente vai matar porco, não pode ficar com dó. A parapsicologia comprova que é verdade mesmo, não adianta ficar com dó, sai de perto, senão não morre. E eu cheguei naquela casa, gente, e eu vi uma cena tão triste, todo mundo chorando em volta dele. O homem já estava com a boca aberta assim, o olho que não conseguia nem fechar. Eu pedi para que todo mundo saísse do quarto. Eu disse: por favor, eu quero ficar sozinho com ele. Não, padre, deixa ele ficar. Não, eu vou ficar sozinho. Eu pensei, eu vou fazer aquilo que eu aprendi no seminário. Às vezes a gente precisa fazer a chamada contemplação, fazer a pessoa aceitar a morte. Um mês naquele estado. Segurei na mão dele e comecei: filho, a tua família está bem, a tua família vai ficar bem, pode ter certeza, todos vão ficar felizes aqui. Você crê nisso, que a tua família vai ficar bem, se você aceitar ir junto com Deus? E ele: eu disse: que bom, está dando certo. Filho, veja, as coisas que você deixou aqui. Eu sei que você tem uma empresa, que ele tinha uma olaria. Com certeza, filho, os filhos vão cuidar da empresa. A hora que eu falei isso, ele: abriram a porta. O que está acontecendo, padre? Eu falei: é a empresa do desgraçado. Falei em pensamento, não falei alto. Não morria por quê? Avarento. Queria só para ele, egoísta. Vocês vejam que os pecados podem nos correr a alma. Filho, se desapegue, se desaloje desse mundo, pelo amor de Deus. Põe a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Filho, feche teus olhos um instante e diga assim comigo: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu não sou nada. Eu não sou nada. E sei que um dia vou partir.
E sei que um dia vou partir. Livrai-me, Senhor, das doenças espirituais, Livrai-me, Senhor, das doenças espirituais, do pecado da gula, do pecado da gula, da avareza, da avareza, da luxúria, da luxúria, da ira, da ira, da inveja, da inveja, da preguiça da preguiça e da soberba. e da soberba. Livrai-me, Senhor, Livrai-me, porque Senhor, Tu és o médico dos médicos porque Tu és o médico dos e médicos. sei que pode me curar. E sei que pode me curar. Eu sei que Tu pode me tocar, Senhor. E sei que Tu podes me tocar, Senhor. Tá lembrado daquela música, ministério? Se quiseres hoje